Bom, e agora o que a gente vai fazer é criar a nossa entidade. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui dentro de Adapter e vai criar um novo pacote. Eu vou chamar de Entities, de entidades. Aqui vai ficar todas as nossas entidades que representam, de fato, o nosso objeto relacional, né? Que representa as nossas tabelas do banco de dados. E aqui eu vou criar a primeira entidade, que vai ser usuário entity. Usuário entity. Beleza. Então tem aqui nossa entidade, né, que representa o nosso usuário. Então eu vou criar aqui. Eu vou pegar aqui os nossos fields, né, que eu tenho aqui do nosso domínio, nosso DTO, só para a gente economizar aqui um tempinho do código. Então basicamente eu vou ter aqui o long. O nome eu não vou ter, porque o nome ele vai estar da tabela pessoa, ele vai pegar de lá. O meia e a senha. Então beleza, eu tenho aqui o nosso que vai representar a nossa entidade. Então o que eu vou fazer aqui é começar a usar algumas annotations do JPA. A primeira annotation que eu vou utilizar é o entity, para dizer que esse cara é uma entidade. Eu também vou utilizar uma annotation aqui que é o do Lombok, para poder criar os construtores de forma automática. Eu vou criar um construtor sem parâmetro. Então tem dois construtores aqui que eu pedi para o Lombok criar. O primeiro construtor é um construtor com argumento e o segundo construtor é sem argumento. Beleza. Também vou precisar utilizar uma annotation aqui do JPA, que é o ID. Então preciso, basicamente eu estou falando aqui tô falando aqui que esse vai ser o meu ID e também vou utilizar outra annotation que é o generated value do Jakarta Persistência, que basicamente eu estou dizendo que esse ID vai ser gerado de forma automática pelo banco. E ele está aqui de forma automática, por padrão ele é auto, né? Automático. Beleza. O resto aqui dos nossos campos, se a gente não quiser, a gente não precisa preencher. Vou deixar assim por enquanto, qualquer coisa a gente volta aqui e preenche novamente eles. Beleza, ainda aqui a gente vai criar mais um outro pacote que eu vou chamar ele de repository, que basicamente vai ser onde vai ficar todas as classes que vai fazer interação com o nosso banco de dados. Então a primeira que eu vou criar aqui vai ser uma interface, seguindo já os padrões aqui do JPA, que vai ser usuário repositor. Beleza? Criei aqui a nossa interface e essa classe ela vai estender de JPA Repository. Eu não vou focar aqui nos detalhes do JPA, porque senão é o objetivo. Mas, basicamente, eu preciso também aqui passar para ele um generic. E eu vou passar para ele aqui qual que é a minha entidade, né? Então, vou passar aqui um usuário, entity. E também eu preciso passar qual que é o tipo do ID, que é um tipo long. Então já tenho aqui, essa é a minha classe colocada. Eu poderia também anotar aqui o repositor. Repositor. Dar uma annotation do stereotype para dizer que esse, claro, é um repositório. Mas na verdade a gente não precisa, porque a partir do momento que eu já herdo aqui de JPA repositório, a gente não precisa mais colocar essa annotation aqui. Beleza, então tem aqui o meu repositório de usuário criado. O que a gente vai fazer aqui agora é criar a nossa implementação que vai de fato salvar os nossos dados no banco de dados. A gente vai criar aqui um new class. Eu vou chamar de usuário repositor. Poderia ser adapter ou implement. Como está dentro do adaptador, eu vou colocar como adapter. Mais uma vez, a gente não está falando aqui não é nome de classe, nome de aplicação, mas sim de conceitos, beleza? E aí, agora que a gente já tem aqui o nosso adapter criado, o que eu vou fazer é colocar ele aqui, anotar ele como component para fazer com que o Spring consiga fazer o gerenciamento desse objeto para a gente. E aqui a gente vai precisar, a primeira coisa que a gente vai fazer é injetar o nosso repository aqui do JPA que a gente criou para que ele consiga fazer as operações lá no nosso banco de dados. Então, eu vou criar um final aqui e usuário repositor.
E esse repositório aqui, que a gente criou dessa forma aqui, a implementação dele, como aqui é uma interface, ele é provida pelo JPA. A gente não precisa se preocupar com isso. Mais uma vez, não vou entrar tão a fundo aqui na questão do JPA, mas só para vocês entenderem que essa implementação aqui, ele já te fornece alguns métodos, como Find by ID, Update, etc. E você pode customizar, mas a implementação é provida pelo JPA ali para você, pelo Spring Data JPA. Beleza, aqui dentro ele está reclamando porque eu dei como um file aqui, então preciso também fazer a injeção dele. Vou utilizar a notation do required argument construct do Lombok para ele conseguir gerar o nosso construtor para fazer a injeção desse cara também para a gente. E aqui também a gente precisa fazer a implementação da nossa porta de saída. E no caso eu vou implementar aqui usuário repositor port. Só que a gente não existe esse usuário repositor port. Então a gente vai voltar aqui dentro do nosso core da nossa aplicação. Em portas, nós temos a porta de entrada, a gente precisa também fazer a implementação da porta de saída. A gente vai fazer, criar dentro aqui do nosso pacote de ports, a gente vai criar mais uma classe e eu vou chamar ela de usuário repositor port, que seria a nossa porta de saída. Então, tem um service, cadê? Opa, aqui. Nós temos aqui... ele criou como uma classe. Na verdade, eu tenho que criar como uma interface. Deixa eu apagar aqui novamente. Então, beleza. Eu vou vir aqui, Create New Class. Eu vou selecionar a interface. E, sim, usuário repositor port, que seria a nossa porta de saída. Então, a gente tem aqui, ó, dentro desse pacote, nós temos duas portas. Uma porta que é o service, que é a porta de entrada, ou seja, todas as requisições que vêm de fora para dentro da nossa aplicação. E agora, também a gente tem a porta de saída, ou seja, quando a gente está dentro da nossa aplicação, dentro do nosso core, e precisa fazer um processamento, precisa de algum recurso externo, a gente vai chamar aqui, relacionado ao usuário, claro, a gente vai chamar a porta de saída e buscar essas informações lá no banco de dados ou aonde que essa informação estiver. Então, beleza. Eu vou voltar aqui agora dentro do meu adapter e vou importar aqui a minha interface. Beleza, ele não reclamou aqui agora porque não tem nenhum contrato. O que eu vou fazer aqui é criar um primeiro contrato aqui. E ele vai devolver um domínio, uma classe de domínio, vai ser usuário, e vai ser um create, vai ser só um create mesmo. E ele também vai receber aqui o usuário que ele precisa criar lá no banco de dados. É uma interface, é um contrato, preciso também, posso colocar ela aqui como public. E vai ser usuário. Beleza, então agora a gente já pode voltar aqui na nossa implementação, que o nosso adapter ele vai estar reclamando que a gente precisa fazer essa implementação desse contrato. Beleza, então aqui eu já tenho aqui a implementação, né, do nosso objeto, né, do nossa porta de saída, e aqui de fato a gente vai fazer a manipulação do nosso domínio, né, criar ele lá no nosso banco de dados. Bom, e aqui a gente recebe um objeto, consegue ver que a gente recebe um objeto de domínio e a gente precisa converter esse objeto de domínio em uma entidade no nosso banco de dados, né? Uma entidade que é nosso objeto lá, que é gerenciado pelo JPA, para poder salvar no banco de dados. Por exemplo, se a gente tentar aqui agora pegar chamar o repository e mandar um save, aí a gente precisa passar aqui uma entidade. Se a gente tentar salvar o nosso usuário, ele vai começar a dar um erro. Por quê? Porque aqui ele espera um objeto, uma entidade de JPA, e a gente tem aqui uma classe de domínio, então a gente não pode fazer. A gente precisa fazer a conversão desse objeto de domínio para um objeto JPA para a gente poder sim salvar no banco de dados. E digo mais, depois que a gente salvar esse objeto no banco de dados, a gente precisa devolver um objeto de domínio. A gente vai precisar fazer a conversão desse objeto JPA para um objeto de domínio com ID e tal, para a gente devolver lá para o nosso core da nossa aplicação, para ele poder fazer todo o processamento e devolver lá para o front-end. Bom, e para fazer isso, eu gosto de utilizar uma lib, né, uma dependência de uma biblioteca muito interessante que vai ajudar para a gente fazer esse processamento, né, essas conversões. Para não ter que ficar criando um bocado de converter aqui, que os campos são basicamente iguais, eu vou acessar o site do MVN Repository
E aqui eu vou procurar por uma dependência chamada Model Mapper. E aqui eu vou adicionar aqui essa versão aqui, ó, 3.1.1. Vou selecionar aqui o Maven como dependência e vou voltar aqui dentro do meu projeto, vou procurar aqui o POM e vou colocar ela aqui logo depois do Lombok como dependência. Então vou mandar atualizar aqui as dependências para ele conseguir baixar essa dependência para a gente. Bom, e agora que a gente já baixou a nossa dependência, o que eu vou fazer é vir aqui dentro do nosso bin config e vou criar o bin aqui que é necessário para a nossa dependência funcionar. Então vou criar aqui um public model mapper, importar aqui model mapper e eu vou devolver para ele um return new model mapper. Então tá aqui o nosso bin. Para isso funcionar eu preciso anotar ele também como bin. Beleza, agora que a gente já criou esse objeto, já fez as configurações do Model Map, o que a gente pode fazer é vir aqui e fazer a injeção dele aqui dentro do nosso usuário Repository Adapter. Para isso eu vou criar um private final e eu vou chamar de Model Mapper. E agora sim a gente já pode utilizar esse objeto para ajudar para a gente fazer as conversões. Então aqui eu preciso passar para ele, por exemplo, map, eu preciso passar duas configurações para ele. A primeira configuração é qual que é o objeto que eu quero converter, né? E aqui também eu preciso fazer, eu quero converter em quem? E aí eu preciso chamar o usuário entity.class. Então essa conversão aqui, ele vai nos devolver um objeto que será um usuário entity. Então ele já faz a conversão para a gente, mapeia todos os campos ali e faz a conversão para a gente. Então eu vou chamar de entity aqui. Beleza, e aí agora sim, em vez de eu passar aqui o usuário para o save, eu posso passar o entity. Ele vai continuar dando errado aqui, por quê? Porque agora, quando ele salvar, ele vai de fato devolver uma entidade, um usuário salvo, né? Então entity, vou chamar aqui de novo usuário. Então ele de fato devolveu ali o usuário que está salvo. Como a gente precisa devolver um objeto de domínio, a gente pode, por exemplo, dar um return, chamar o model map.map e eu preciso agora fazer a conversão exatamente o contrário. Então vou passar aqui para ele um novo usuário e eu vou passar o usuário de domínio.class. E de fato a gente já tem aqui o nosso objeto. Beleza. Só para melhorar esse código aqui, o que eu vou fazer é pegar esse trecho de código aqui, vou colocar ele aqui já dentro do nosso save aqui, só para diminuir, deixar o código da gente menor, né? Então vou dar um save aqui. E quando eles terminar ali de salvar o usuário, eu vou de fato botar aqui. O código talvez ficou um pouco meio confuso, mas só para deixar esse código um pouco menor, né, para a gente. Então só para entender aqui, bom, primeiro ele está chamando o model mapper e aí ele está convertendo. Nossa, mas ficou bem difícil de ler. Eu vou voltar ele aqui para ficar mais fácil para vocês lerem e saber exatamente o que está acontecendo. Aquela forma ali funciona, mas ficou um pouco difícil de ler, então só vou deixar ele dessa forma assim, eu acho que já ficou melhor. Então aqui ó, dentro, ó, antes dele salvar, ele converte o nosso objeto de domínio em entidade, ele salva e devolve o novo usuário, que é do tipo entidade. Depois ele devolve esse novo usuário, convertendo para um objeto de domínio. Bom, beleza, agora que o nosso adapter já está fazendo toda a operação de salvar o nosso usuário lá no banco de dados, o que a gente vai fazer é voltar aqui dentro do nosso core, da nossa aplicação, vou vir aqui em Service, e aqui dentro a gente vai de fato injetar a porta de saída, porque quando a gente receber uma requisição aqui para criar o usuário, a gente precisa chamar o banco de dados que está fora do nosso core, da nossa aplicação e pedir para ele salvar esse registro no banco de dados. E só então a gente vai devolver lá para o front-end de novo usuário criado. Então a gente precisa injetar a nossa porta de saída aqui, então vou dar um private final, usuário repository port, usuário repository port, e aí ele vai também precisar aqui de um construtor para poder fazer a injeção dessa porta, né, pra gente. E aí a partir desse momento que a gente faz a injeção, ele vai bater ali no nosso contrato e ele vai procurar uma implementação. E aí quando ele for procurar essa implementação, ela tá fora do nosso core, beleza? Então vou voltar aqui.
Beleza. E aqui, o que que acontece? A partir desse momento, a gente vai passar a ter um problema aqui. Porque a gente está chamando um construtor dentro do nosso beans config, que é a classe que está ali fazendo dizendo para o Spring, ei, Spring, você precisa gerenciar esses caras aqui para a gente, mas sem criar uma dependência do nosso core, do nosso core, né, do core da nossa aplicação com o framework, ele vai passar a quebrar porque ele está chamando um construtor que não existe mais, né? Porque agora o construtor ele tem um parâmetro. O que a gente vai fazer é fazer aqui a configuração para ele parar de quebrar. Eu vou criar aqui um usuário repository port, e a gente precisa passar esse usuário repository port aqui para o nosso serviço. O que a gente vai fazer aqui agora é chamar de fato o nosso repository para poder criar o nosso usuário. Então vou dar um create, chamei aqui o nosso repository e vou passar para ele o usuário que ele recebeu aqui da nossa chamada. Então só para a gente recapitular aqui e seguir o nosso fluxo, tá? Então vamos lá. Começando aqui do nosso controle que está dentro do adapter, ele vai receber uma requisição HTTP, então uma chamada lá para o nosso backend. Então, quando acontecer uma chamada para API/usuários, ele vai cair nessa classe. E se a chamada for uma chamada do tipo post, ele vai cair nesse método. Beleza, ele pega esse objeto, converte para um domínio e faz a chamada para a porta de entrada. Então, agora, nesse momento, ele vai chamar o core da nossa aplicação. E aqui, dentro do core da nossa aplicação, ele não tem nenhuma regra aqui. A gente vai aplicar mais regras. Só estou deixando uma forma mais simples para a gente poder implementar aqui, só salvar o nosso usuário. Ele chega aqui e aí ele pega e ele simplesmente chama o repository, chama a porta de saída para chamar o banco que está fora do core da nossa aplicação. E esse core, né, a porta de saída, ele vai procurar uma implementação, que também está dentro aqui do pacote adapter repository, dentro da classe usuário repository adapter. E aqui a gente tem a implementação de fato que salva isso no banco de dados. A gente tem a nossa entidade mapeada, a gente pode testar para ver se isso aqui já vai funcionar e se ele vai salvar lá no banco de dados ou se a gente vai ter algum erro durante esse processo. Então vou startar aqui novamente a minha aplicação. Vamos ver se ele vai quebrar. Opa, e aí ele já deu algum erro aqui. Vamos dar uma olhada qual que é o erro. E ele está reclamando aqui do ID. Ah, tá. Então a gente vai remover aqui. Acho que a importação aqui está errada. O que a gente vai fazer é corrigir aqui a importação. E vamos importar aqui do Jakarta persistência. Então vou dar um start novamente na aplicação. Vamos ver se ele ainda vai continuar dando erro. Então agora a gente já tem aqui a nossa aplicação. Então se a gente observar aqui, ele já criou aqui no banco de dados H2, ele criou a tabela usuário entity, ele tem um campo administrador que é um bullet, tem também o ID, tem o e-mail, tem a senha e tem a senha. Beleza, a gente pode testar para ver se isso aqui vai funcionar. Vou fazer uma requisição lá do front-end, passando aqui os dados do usuário e vou mandar ele salvar. Ele bateu aqui dentro do nosso serviço, que é onde tem um breakpoint. Eu vou soltar esse breakpoint aqui. E aí a gente vê que ele gerou aqui um SQL. Primeiro ele pegou aqui a sequence, né, lá do banco de dados e depois ele fez um insert inserindo na tabela use entity, administrador, e-mail, senha e o ID. Beleza, a gente pode vir aqui dentro da nossa aplicação, procurar por localhost na porta 8080, que é a porta onde está rodando a nossa aplicação, H2 console, console, e a gente vai conseguir aqui fazer o acesso. Então vou utilizar aqui as credenciais que a gente botou, admin. Ele está dando um erro aqui, porque eu preciso passar também o JDBC URL correta. Então, vou vir aqui dentro de Application, onde a gente fez as configurações, e vou pegar aqui a URL correta. Então, vou voltar aqui e vou tentar fazer a conexão. Não deu certo, porque eu preciso também admin.
Beleza, então aqui a gente vê que a gente já tem aqui a nossa entidade. Se a gente dá um select nela, ele já tem aqui um registro salvo, né? Embora as informações não estão corretas aqui, ó. Ele não tem o e-mail, salvou como null, a senha como null, administrador como null, só o e-mail que foi correto. A gente vai resolver isso aqui agora. Bom, então vamos ver por que ele salvou as valores da informação nulo. Eu vou mandar abrir aqui o post, vou dar enviar novamente a requisição. Eu estou aqui dentro do adapter, na porta de saída, dentro do nosso adapter, onde ele está salvando o usuário. Vamos ver se as informações estão chegando aqui de acordo. Então nós temos aqui o e-mail, nós temos também aqui a senha, administrador que está como false. E agora ele vai fazer aqui o convert para a nossa entidade. Então pode ser um problema que ele está fazendo aqui a fazer de fato o converter. Então vou dar um breakpoint aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se a gente tem diferenças aqui. Ah, tá. Por quê? Por que está dando esse erro? Por causa que a gente não tem um método getSet aqui para a nossa entidade. A gente não fez a implementação do método getSet. A gente pode, por exemplo, utilizar o Lombok aqui para fazer um get e também fazer um set, né, para poder o JPA conseguir atualizar o nosso objeto, ou a gente pode simplesmente utilizar a annotation do Lombok, que é data, e ele vai fazer isso tudo para a gente. Então vou startar novamente a minha aplicação. E vou enviar novamente a requisição lá. Vou salvar, vou dar um enter aqui, vou F9 para ele passar. Vou voltar aqui no meu H2 e vou atualizar, né? Vou acessar o banco de dados e vou dar um select para ver se ele tem. E pronto, a gente já tem aqui o nosso objeto preenchido de forma adequada. Beleza?